Fala pessoal, eu sou o Cadu Recap e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Sim, eu ainda estou vivo! E dessa vez nós estamos aqui com uma obra nova no canal. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar um pequeno recadinho para vocês, beleza? Tava tendo uma chuva do cão na minha cidade, então vai ter talvez um ruidinho aí de fundo, mesmo que eu tenha tratado o áudio aí na edição, né? Sabe como é que é? Nunca dá pra tirar isso completamente. Então eu espero que vocês gostem aí do vídeo e sem mais enrolação, já vai deixando um like, se inscrevendo e bora pro vídeo, galera. A nossa história começa com o nosso protagonista perguntando para o seu mordomo quem é ele e aonde ele está. O seu mordomo Hans não entende por que seu mestre está fazendo essas perguntas idiotas, mas como ele é um servo e a sua obrigação é obedecer, ele diz para o nosso protagonista que ele está no reino de Cairo, localizado no continente de Salamandra. E ele termina falando para o nosso protagonista que ali não existe nenhum reino ou continente chamado Murim, e que ele nunca ouviu falar de algo desse tipo. O mordomo Hans está muito confuso, afinal, mesmo que o nosso protagonista não seja muito inteligente, segundo ele, é muito estranho que ele esteja agindo dessa forma, e começa até a achar que depois da bebedeira da noite passada, o Roman talvez tenha usado drogas. O mordomo Hans diz que isso não é do feitio dele, mesmo que o Roman seja conhecido por beber demais, ele não era conhecido por usar drogas. Mas, como o nosso protagonista é conhecido como o idiota dos Dimitris, ele não desconfia muito que ele seja capaz de usar isso. Mas o Hans muda de assunto dizendo que hoje a sua noiva, a Lady da família Laurence, irá chegar para visitar ele. Mas o nosso prota diz que ele não tem nenhum interesse nessa Lady e pede para o nosso mordomo Hans o levar à pessoa mais velha dessas terras. O Hans continua sem entender nada e começa até a achar que o nosso prota está ficando meio louco das ideias. Mas, mesmo assim, ele leva o seu mestre Roman Dimitri até a pessoa mais velha desse reino. O nosso protagonista, então, é levado à casa de um velho senhor, no qual lá o nosso protagonista promete recompensar muito bem esse senhor por todo tipo de informação que ele puder dar. E assim, aquele senhor com roupas esfarrapadas começa a contar para o nosso protagonista como foi o nascimento daquelas terras. Aquele senhor começa a dizer que não há muito tempo atrás existia um famoso ferreiro naquelas terras. Aquele ferreiro possuía uma loja que vendia muitas ferragens feitas à mão. E um dia, ele teve a sorte de vender suas armas para o reino de Cairo. Em meio a uma guerra sem fim, foi uma chance incrível para ele aumentar seus status. Após a guerra, esse ferreiro foi premiado com o cargo de barão. E aquele ferreiro é o dono dessas terras. Ele é o pai do nosso protagonista Roman. E enquanto o velho homem continua explicando tudo sobre aquele território, o mordomo Hans já está de saco cheio de ouvir aquilo, já que, como ele diz, todos que vivem naquele território já sabem disso. Enquanto o senhor continua falando, o nosso protagonista diz que o nome atual dele é Roman Dimitri, mas esse não é ele. Na verdade, o seu nome real é Baek Jung Ryuki, uma pessoa nascida no mundo Murim, um verdadeiro artista marcial que viveu sua vida ferozmente, e após viver como um grande conquistador e cumprir todos os seus desejos na vida, ele diz ter calmamente aceitado a sua morte. Mas por alguma razão, ele acabou acordando no corpo de Roman Dimitri. O nosso protagonista diz que ele não sabe se isso é vontade dos céus ou um castigo dos deuses. Mas todos esses pensamentos do nosso protagonista são ignorados quando ele começa a escutar uma enorme confusão do lado de fora da casa onde ele estava. No lado de fora, um jovem rapaz estava literalmente sendo espancado por um grupo de bandidos, enquanto um grupo de pessoas que estavam perto não faziam nada e apenas observavam como uma grande plateia. E vendo toda a situação, nenhuma delas tinha coragem de intervir e parar toda aquela confusão. O pobre rapaz, que era dono de uma das feirinhas, não tinha a menor chance e literalmente estava sendo espancado sem ter a menor oportunidade de revidar. E é então que o nosso mordomo Hans aparece para ver a situação. No mesmo momento que o Hans chega, ele vê em um dos bandidos uma tatuagem de presas vermelhas. Mas antes que o Hans possa ter qualquer reação, o nosso protagonista Roman aparece perguntando o que está acontecendo. O Hans então diz que aqueles bandidos são os presas de sangue. O nosso protagonista diz que ele não sabe quem eles são. E o Hans diz que eles são um grupo de Asuras que agem por todo o território de Dimitri e de outras terras próximas a Dimitri. E o termo Usura, na verdade, é utilizado para basicamente um grupo de bandidos agiotas.
E o Hans diz que provavelmente esse garoto deve ser uma de suas vítimas. O Hans diz que seria bom eles irem embora e fingirem que não viram nada, afinal nada de bom vai vir dali. Mas enquanto o mordomo fala isso, o nosso prota simplesmente já começou a ir em direção aos bandidos, ordenando que eles parassem. Os bandidos olham seriamente para o Roman, e vendo que ele era Roman Dmitri, eles simplesmente caçoam dele, dizendo que um nobre medíocre como ele não pode dar ordens ali, e mandando ele cair fora, antes que ele se machucasse. O Hans pede para o seu mestre para eles irem embora, já que os presas de sangue são conhecidos por serem muito cruéis. Mas o Roman ignora seu pedido e pergunta para o Hans quais são as leis deste mundo. Ele diz que ele não sabe direito como são as leis ali. Então ele pede para que explique quem foi que quebrou as leis dali e quais seriam as punições a serem aplicadas. Pela tensão no ar, o Hans até ignora o fato do seu mestre não saber as leis do seu território. E então, falando de uma forma acuada, o Hans começa a dizer para o nosso protagonista que o garoto estava endividado e por isso ele não conseguiu pagar a tempo, e nesse caso ele está errado. Mas por outro lado, os presas de sangue não têm permissão do dono dessas terras, ou seja, permissão dos Dmitris, para poderem cobrar as suas dívidas, muito menos daquela forma tão violenta. E então Hans termina dizendo que o mais importante de tudo é que eles desrespeitaram o filho mais velho dos Dmitris, o nosso protagonista. E esse é um crime que vale a sua vida. Portanto, nesse país, não seria estranho que eles levassem uma pena de morte por isso. Nesse instante, o Hans fecha os olhos e vira até o rosto para o lado, sentindo que ele acabou falando demais. Os bandidos ficam olhando seriamente para eles, mas o Roman não se acoa, e olhando para os bandidos, ele pergunta se eles ouviram o que ele falou. Eles quebraram as leis dessa terra, e então se abaixando e pegando um graveto do chão, um maldito graveto eu devo dizer, vocês vão ver mais pra frente o que ele faz com isso. Ele diz que ele é o filho mais velho das terras do Lorde Romero Dmitri. E, portanto, ele vai punir todos eles agora. O líder do grupo dos bandidos diz que ele entende que o Roman é um nobre e que não entende como o mundo funciona. Mas ele não devia agir assim na frente dos presas de sangue. Afinal, eles dizem não ter medo de nenhum nobre. E enquanto ele continua falando, o nosso prota interrompe, dizendo que isso já é o suficiente. Ele diz que ele não se importa com o que lixos como ele tem a dizer. Afinal, ele é o dono dessas terras. E assim, ele mesmo vai punir eles, sem precisar saber o que eles costumavam ou costumam fazer. E assim o nosso prota vai com tudo pra cima dos bandidos. O líder do grupo dos bandidos também não se acoa e vai pra cima do Roman com tudo, com sua faca. Mas o Roman, com um movimento rápido, encurta a distância entre eles e com um maldito graveto perfura o seu pescoço, deixando o homem no chão agonizando de dor. Perante a morte, o Roman o ignora e parte em direção aos outros bandidos. Os outros bandidos ficam com medo, mas mesmo assim eles avançam em cima do Roman. O nosso prota diz que eles não têm habilidade alguma em batalha, são apenas alguns bandidos que se aproveitam dos mais fracos. E então o nosso prota rapidamente desvia do ataque de um dos bandidos, dá uma rasteira nele e logo em seguida perfura ele novamente com esse maldito graveto resistente. Pelo amor de Deus, eu acho que eu tô no mal errado. Será que ele é o cara da cuequinha reencarnado aqui? Em meio a toda essa confusão, o mordomo Hans começa a se perguntar se esse é realmente o seu mestre Roman. E enquanto o Roman continua a lutar, ele diz que quando ele abriu os olhos pela primeira vez nesse mundo, ele viu um testamento logo ao seu lado, junto com várias drogas no chão. Ele diz que esse testamento foi feito pelo verdadeiro Roman. E nesse testamento, supostamente, o Roman dizia o motivo dele ter se matado. Ele diz que por causa do reino de Cairo estar sempre em guerra, o reino onde seu território está localizado, o Roman, como filho mais velho dos Dmitris, foi chamado para as linhas de frente da guerra. E o Roman, como escolhido, ele diz que ele se matou, preferindo se suicidar do que ter que ir para a guerra. O nosso prota diz que essa foi uma vida patética, e que independente da forma que o verdadeiro dono desse corpo viveu, agora o atual dono desse corpo é Jung Hyuk, o demônio celestial. Ou você pode chamar de Papai Noel chinês, porque vai falar que não parece. E o nosso prota finaliza dizendo que a partir do momento que ele adquiriu esse corpo, ele vai viver da forma que ele sempre viveu.
como um verdadeiro guerreiro. E é então que a cena corta e nós podemos ver que em volta dele tem no mínimo 6 cadáveres de bandidos mortos. Ainda existia um que estava vivo. Ele tenta fugir, mas o Roman agarra pela cabeça. O Roman diz que para que um grupo haja conforme as leis, é necessário que force alguns a cumpri-las e que outros sejam servidos como exemplo. E então, abandonando seu graveto e pegando uma das lâminas dos bandidos, porque infelizmente ele tomou direitos autorais do Cuequinha, o nosso protagonista ergue a cabeça do bandido e então, com a lâmina, ele perfura os seus olhos. Mas mesmo assim o deixa vivo para que ele sirva de exemplo. E então, com todas aquelas pessoas que estavam vendo tudo desde o começo, o nosso protagonista começa a discursar. Ele diz: "Meu nome é Roman Dmitri. Se algum de vocês não gostou da punição que eu dei a eles, que venham falar comigo a qualquer hora." O Roman então pede para o seu mordomo Hans chamar os guardas e diz para ele relatar tudo o que aconteceu ali, além de também pedir para que eles investiguem tudo o que está acontecendo. O Hans ainda estava perplexo com tudo o que aconteceu ali, mas mesmo assim ele acata as ordens do nosso protagonista e vai chamar os guardas. Nosso prota diz que esse corpo dele é realmente inútil. Ele não tem muito Ki, na verdade praticamente nada, e o seu fluxo de Ki é horrível. O nosso prota diz que ele tem que se apressar e reunir informações daquele mundo. De repente alguém chama pelo nosso protagonista. E esse alguém é o garoto que estava sendo espancado pelos presas de sangue. Ele agradece ao nosso protagonista por ter ajudado ele. Mas o Roman diz para ele não interpretar ele mal, já que ele não fez isso para ajudá-lo, mas sim para punir os presas de sangue por infringirem a lei. E o nosso prota diz que ele também não é uma exceção, e que ele tem que explicar tudo o que estava acontecendo ali antes dele chegar, sem uma única mentira. O jovem rapaz não ficou amedrontado pela ameaça do Roman, muito pelo contrário, ele começa a explicar tudo o que aconteceu. Ele diz que os seus pais pediram emprestado dinheiro dos presas de sangue, para que eles pudessem comprar terras para cultivar. E o jovem rapaz diz que eles facilmente teriam reembolsado todo o dinheiro se vendessem tudo aquilo que eles colheram. Antes deles poderem colher as plantações, os presas de sangue invadiram as terras que eles estavam cultivando e destruíram toda a sua plantação. Por conta disso, eles não conseguiram pagar a sua dívida. E então, só mais tarde, o rapaz e toda a sua família descobriram que eles fizeram isso porque eles estavam atrás da irmã mais nova dele. Porque os presas de sangue teriam se interessado pela garota, para poder vender ela para bordéis ou para nobres, já que assim eles teriam conseguido mais dinheiro do que com a dívida deles. O rapaz diz que isso não é justo, porque mesmo que não tivessem muito, eles nunca incomodaram ninguém. E ele diz que a sua família está sofrendo muito por isso. E então, caindo de joelhos no chão, o jovem rapaz, com um olhar de determinação, pede para que o nosso protagonista salve a sua irmã e toda a sua família dos presas de sangue. O nosso prota, olhando seriamente para o jovem rapaz, ele diz que o seu olhar de determinação e ferocidade lembra ele de um dos seus antigos companheiros, o Demônio Louco, que era um dos 4 reis celestiais. O nosso prota, então, olhando em volta, ele diz que agora, lembrando bem, ele também havia conhecido o Demônio Louco em um lugar degradado como aquele. E então ele pergunta para o rapaz qual é o seu nome, o qual o jovem rapaz responde que o seu nome é Kevin. E o nosso protagonista, dando as costas para ele e indo embora, ele diz para o jovem Kevin que ele vai verificar a situação e vai devidamente resolver todos os problemas que tiverem ali. E então o nosso protagonista vai embora, dizendo que ele tem algum pressentimento que ele vai ver esse jovem rapaz novamente. Dentro da carroça indo para a terra de Dmitri, a Lady Flora Lawrence diz que ela está determinada a cancelar esse casamento, de qualquer forma. E então, chegando nas terras dos Dmitris, ela se encontra com o Roman. E ao se encontrar com o Roman, as primeiras palavras que ela diz é: "Quero cancelar o matrimônio." No qual o nosso protagonista, com uma expressão feliz, diz que tudo bem por ele. No qual a Flora fica obviamente muito surpresa e espantada com a resposta dele. O nosso prota diz que ele também ouviu sobre esse matrimônio e diz que ele, o idiota dos Dmitris, não ousaria se casar com alguém como ela. Portanto, ele acredita que seja adequado cancelar esse matrimônio. E então, rapidamente, o nosso protagonista diz que, como esse é um assunto importante, ele vai agora mesmo falar com o seu pai imediatamente.
Chegando lá, o seu pai, Romero Dmitri, fica extremamente irritado e começa a gritar com o Roman. Ele exclama que o nosso protagonista é um pirralho estúpido e que mesmo que ele seja chamado de o idiota dos Dmitris, ele como um pai tentou proporcionar o melhor ambiente para ele. Mas mesmo assim ele está jogando tudo fora, cancelando o casamento com a filha dos Lawrence. E além disso também, era o casamento que ele mesmo pediu. O Roman diz que ele entende tudo isso e então se desculpa, mas isso provoca ainda mais a fúria do seu pai, que acaba arremessando um copo na sua direção. Ele diz que pedir desculpas não conserta nada. O pai do Roman diz que ele ia impedir que o Roman fosse convocado para o campo de batalha, mas agora, daqui a 6 meses, ele vai ele mesmo mandar o nosso prota para o campo de batalha. E o nosso prota, com a cabeça escorrendo sangue, apenas diz que ele entende tudo o que está acontecendo e que ele aceita ser mandado para o campo de batalha. Além disso, o pai do Roman diz que ele também ficou sabendo do que aconteceu com os presos de sangue, e ele sabe que ele provavelmente recebeu ajuda de alguém. Afinal, o seu filho não seria capaz nem mesmo de matar uma mosca. E então o pai do Roman diz para ele mesmo resolver o problema que ele está tendo com os presos de sangue. E é então nesse momento que nos seus pensamentos, o Romero Dmitri, ele começa a pensar que o Roman agora vai começar a chorar e implorar por perdão do seu pai, já que é isso que ele sempre faz. Mas dessa vez não. Dessa vez o nosso protagonista diz que ele mesmo vai lidar com tudo isso. E então, antes que seu pai consiga falar qualquer coisa, ele diz que ele foi o causador dessas coisas, já que isso é tudo resultado de suas ações. E ele acredita que ele deve resolver as coisas por si mesmo. E então o nosso prota vai embora, dizendo que ele vai resolver as coisas por ele mesmo. Saindo da sala, o nosso protagonista seca o seu rosto, que continuava escorrendo sangue. Olhando para o lado, ele vê que a Flora Lawrence ainda estava ali observando e escutando tudo. Ela diz para o nosso protagonista que ele ainda tem chance de voltar e pedir para o seu pai perdão, já que até mesmo os Lawrence sofrem com os presos de sangue no seu território, e ela diz que eles são muito perigosos para ele resolver isso sozinho. Mas o nosso protagonista hoje está seco, ele simplesmente vira para ela e pergunta por que ele deveria fazer isso. E então termina dizendo para Flora que ela realmente não conhece o seu lugar. O Roman diz que a partir do momento em que ela decidiu romper o noivado e que o prota decidiu arcar com todas as consequências, a partir desse momento ela não tem direito nenhum em interferir nas suas decisões. E então o nosso prota vai embora enquanto diz nos seus pensamentos que essa é a primeira e última vez que ele irá se encontrar com ela. O tempo passa, a noite chega. E então nós podemos ver o pai do nosso protagonista, Romero Dmitri, bebendo com a sua esposa, chamada Lihana. O pai do nosso prota parece estar muito angustiado. Ele diz para ela que ele usou novamente a violência contra o Roman. Ele diz que quando eles eram plebeus, ele costumava bater no Roman, mas depois que ele se tornou nobre, ele prometeu a si mesmo que ele não deixaria o seu filho passar por essas experiências novamente. A esposa do pai do prota diz que foi graças a essa promessa que todos os seus filhos cresceram bem. E o Romero diz que isso é verdade, mas o Roman é diferente dos seus outros 2 filhos. Ele diz que ele foi a única criança que passou por momentos difíceis, já que ele era o único filho que o Romero tinha na época que ele era plebeu e trabalhava como ferreiro. O Romero diz que ele não sabe como deve tratar o Roman. E enquanto o Romero está nos seus pensamentos perdido em culpa, a sua esposa começa a tentar consolá-lo, dizendo que os pais são os únicos que podem corrigir os erros dos seus filhos. E ela diz que se ele se sente realmente culpado, ele deveria começar a ajudar o Roman, para que ele não siga um caminho errado. Ela diz que está preocupada com o Roman indo atrás dos presos de sangue. Mesmo que ela acredite que ele não vá fazer isso, ela diz que o Roman é uma criança orgulhosa. E então ela diz para pedir que o capitão Jonathan ajude o Roman. E então a cena é cortada para o dia seguinte, enquanto o nosso protagonista andava pela cidade com o Hans. O Hans diz para o nosso protagonista que não é bom eles ficarem andando pela cidade dessa forma. Afinal, eles não sabem quando eles podem ser atacados pelos presos de sangue. O prota diz que ele pesquisou sobre os presos de sangue. E eles são bandidos que agem pelo medo. Eles não são tão fortes, mas mesmo assim, eles agem causando medo e caos em todos que tentam ir contra eles. O Hans pergunta se mesmo assim eles ainda não são perigosos. E o nosso prota diz que sim, eles são perigosos enquanto alguém tem medo deles. Mas ele não tem medo de ninguém.
E então, após eles andarem um pouco mais pela cidade, o nosso prota diz para eles irem para um restaurante comer. No restaurante, o nosso protagonista pede de um pouco de tudo. O nosso protagonista então pede para o Hans ficar lá tendo uma boa refeição, enquanto ele sai. O Hans então tenta impedir o nosso protagonista, parando na frente dele. O Hans diz que não pode deixar o nosso protagonista sair sozinho, ainda mais com os presos de sangue procurando por ele. O prota então diz que, como servo dele, ele deve fazer o que ele manda e o que puder para poder ajudar ele. E no momento ele já fez o suficiente. Então o nosso prota diz para ele ficar ali, enquanto ele dá uma volta, e diz que ele voltará em breve. Logo após o Roman ir embora, o Hans diz que ele nunca imaginou que o mestre dele diria essas palavras para ele, e então ele sai apressadamente. O Roman então começa a andar por toda a cidade, dizendo que isso já deve ser o suficiente para ter chamado a atenção dos presos de sangue. Ele diz que hoje é dia de treinamento da guarnição de Dmitri, então tem poucos guardas rondando pela cidade. Ele andou por todos os lugares, e agora ele diz que está na hora de montar a isca. O nosso prota então vai para um beco qualquer, e enquanto ele vai se aprofundando no beco, ele percebe que está sendo seguido por 3 homens encapuzados. Os homens então gritam pelo nome de Roman Dmitri e dizem que essa é a vingança dos presos de sangue. E nesse exato momento a cena é cortada para o Hans correndo até o capitão, Jonathan. O Hans diz que seu mestre está em perigo. Ele, cansado e ofegante, diz para o capitão Jonathan que ele acredita que seu mestre foi atrás dos presos de sangue e que ele precisa imediatamente ir atrás dele. Caso contrário, ele acredita que o seu mestre esteja em perigo. Mas ao contrário do que o Hans pensava, o Roman estava lidando até que muito bem com um perigo iminente. Ele estava facilmente lidando com os bandidos, eliminando um por um. E vendo um dos seus companheiros no chão, eles começam a ficar em choque, dizendo que não foi isso que eles ouviram que aconteceria. O Roman, então, com um sorriso maléfico no rosto, pergunta o que eles estão fazendo, e que é para eles irem logo em cima dele, ou então ele vai atrás deles. Os 2 bandidos então tomam coragem e vão para cima do Roman Dmitri. Mas ele facilmente desvia do ataque de um deles, e logo em seguida, sem dar chance para o outro oponente, ele o derruba com um chute no estômago. Com o primeiro e segundo bandidos mortos, só resta o terceiro para poder contar tudo para o Roman. Então ele começa a se aproximar do homem, que estava em desespero, dizendo que se ele o matasse, ele estaria fudido. Mas o Roman diz que agora já é tarde para ele dizer isso, já que ele já matou 2 deles. E então, empunhando a sua faca ensanguentada com o sangue dos inimigos, o Roman o levanta, dizendo para o bandido responder todas as suas perguntas sabiamente. E então, sem dizer mais nada, ele perfura a perna do bandido. E com uma cara séria, ele diz: agora, quem é o seu líder? O bandido então começa a contar tudo. Ele diz que ele não sabe de nada, ele apenas recebe as ordens vinda de um bar que fica na cidade, chamada Orvalho do Amanhecer. Ele diz que todos os presos de sangue de Dmitri recebem suas ordens desse bar. E para que você pegue uma missão dos presos de sangue, você precisa passar o código para o barman. E então a cena corta para um bar cheio de homens se divertindo, bebendo e rindo. Quando de repente, um dos homens olha para a entrada e fica espantado vendo quem está chegando. Esse alguém é Roman Dmitri, que quando chega, deixa o lugar todo em silêncio total. O Roman vai até o balconista. O balconista pergunta qual bebida que ele queria, e ele diz que ele gostaria de uma lágrima do amanhecer. Nesse exato momento, todo o lugar fica tenso, e todos os homens lá dentro começam a olhar para o Roman. E é então que o balconista, pegando uma faca debaixo da mesa, ele grita para que todos acabem com o Roman. Mas nesse exato momento ele toma um grande soco no rosto e é nocauteado na mesma hora. Nesse momento, todos os bandidos ali pegam suas facas e espadas e correm na direção do Roman, e é então que começa uma verdadeira sessão de espancamento. É homem sendo lançado para fora do bar. O Roman derruba todos que passam perto dele. Com poucos movimentos, ele derruba todos que chegam perto dele. Todos os bandidos ali não têm a menor chance contra o Roman. E isso é por 2 motivos. Primeiro de tudo, é óbvio que o nosso protagonista, como um grande artista marcial, ele tem mais técnica do que qualquer um deles. E segundo, ele diz que ele está usando uma técnica de respiração, que contra guerreiros de verdade seria basicamente inútil, mas contra medíocres bandidos como esses, ele diz que essa técnica de respiração aumenta um pouco a sua força física. E isso contra esses bandidos faz total diferença, formando uma enorme lacuna entre ele e esses bandidos. Logo após o Roman acabar com todos os bandidos, ele amarra o balconista numa cadeira. E então começa a o interrogar. Ele diz para o homem começar a falar tudo o que ele sabe.
Mas o balconista diz que ele prefere morrer do que falar qualquer coisa, então diz para o Homer simplesmente o matar. E é então que o Homer, com uma cara séria, diz que geralmente esse tipo de pessoa é os que mais têm informação para dar. E então, olhando em volta, o Homer acaba achando uma foto num quadro. Essa foto era do balconista que estava amarrado com uma criança perto dele. Então Homer pergunta se esse é o filho dele. E com a expressão do bandido, ele então percebe que esse garoto provavelmente é o filho dele. E o Homer então diz que se ele não começar a falar, ele vai atrás do garoto e vai o matar. Nesse exato momento o bandido fica irado. Ele diz que ele é um desgraçado e como nobre ele não deveria fazer isso. O bandido, muito irritado, começa a se sacudir na cadeira, tentando sair de qualquer forma. O Homer então diz para o balconista que ele não parece ser uma pessoa ruim, mas que ele está falando sério e que se ele não falar, ele realmente vai atrás do filho dele e vai o matar. E então o Homer finaliza, dizendo que ele jura pelo nome de Roman Dmitri. E é então que o balconista abre o bico para ele. E então, algumas horas depois, o capitão dos cavaleiros de Dmitri aparecem também no bar. Eles encontram todos lá dentro mortos, menos o balconista, que permanecia amarrado no segundo andar. O balconista diz para eles que Roman foi direto para as terras de Lawrence, já que é lá que fica a base principal dos Presas de Sangue. Enquanto isso, na base dos Presas de Sangue, eles já ficaram sabendo tudo o que aconteceu nas terras de Dmitri, e que sua base lá foi totalmente destruída apenas pelo Roman Dmitri. Mas o líder dos Presas de Sangue dizem para eles não terem medo, afinal o Roman está agindo sozinho, sem os cavaleiros de Dmitri, então eles vão acabar com isso de uma vez por todas. E então usarão a cabeça do Roman como exemplo para todos os outros nobres. Enquanto isso, o chefe dos Lawrence está tendo uma reunião, já que eles estão para entrar em guerra contra os Barcos. Sim, Barcos, esse é o nome de uma outra família vizinha de nobres que tem por ali. E essa reunião é basicamente porque os Barcos mandaram uma mensagem para os Lawrence, dizendo que boa parte das terras deles, na verdade, é dos Barcos, que foram roubadas pelos seus ancestrais. E então eles estão dizendo, basicamente, para os Lawrence devolverem essas terras, ou então eles vão entrar em guerra. Muitos dos nobres que estão ali junto com o líder dos Lawrences dizem que eles não podem devolver as terras, mas eles também não têm chances de contra-atacar, já que os Barcos são muito fortes, por serem uma família de nobres ricos, e também por terem o Banco de Ouro ao seu lado. O importante é que eles acreditam não ter menor chance, a não ser, é claro, o casamento que eles fizeram com os Dmitris. Sim, nesse exato momento eles ainda não sabem que o casamento foi cancelado. Já que os Dmitris é uma família muito rica e também conhecida por ter uma grande mina de ferro, eles sabem que eles podem igualar a guerra, caso eles formem uma aliança dos Lawrence e Dmitri. E enquanto está tendo essa reunião, a Flora dos Lawrence está escutando tudo do outro lado da porta, sem saber o que fazer. E é então quando ela decide tomar a iniciativa, um guarda dos Lawrence aparece correndo, dizendo que isso é uma emergência. Ele começa a gritar pelo seu senhor e dizendo que tem um grande problema. Ele começa praticamente a arrombar a porta, já que agora está acontecendo dois grandes problemas. Um dos problemas é que tem uma grande tropa dos Dmitris tentando entrar forçadamente na terra dos Lawrence, enquanto eles dizem que o jovem mestre Roman está em perigo. E em contrapartida ele diz que está tendo um grande problema na praça central, já que há relatos de um homem carregando um cadáver direto para a praça central, e eles precisam de ordens para saber o que fazer a seguir. Continua.